Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona o dielétrico dentro de um capacitor. O que acontece lá dentro? A energia aumenta, diminui quando você coloca um dielétrico? Já parou para pensar nisso? E o campo aumenta, diminui? Como é que funciona? Ficou curioso? Então já sabe, pega papel e caneta, toma aquele cafezinho, acompanha esse vídeo até o final. Sejam muito bem-vindos ao canal Física Cadu. Eu sou o professor Carlos Eduardo, pode me chamar de Cadu que eu sei que você é chegado. Vamos lá, é o seguinte, como é que funcionam os capacitores, cara? Você já parou para pensar nisso? Quando eu coloco um dielétrico lá dentro, bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o capacitor funciona um pouquinho diferente dependendo de como ele está conectado. Ou seja, eu posso ter ele conectado a uma fonte de tensão ou eu posso ter ele livre, isolado. Isso gera uma diferença muito grande. Nós vamos considerar aqui capacitores conectados em uma fonte de tensão. Tudo bem? Sempre dessa forma. Em outro vídeo aí a gente faz quando ele estiver isolado para você entender melhor o que acontece. Mas nesse caso, o que vai acontecer? Imagina que você tem aqui as moléculas do dielétrico. Essas moléculas podem ser polares ou apolares. Eu vou sugerir então um modelo aqui com a molécula já de forma polar. Caso ela seja apolar, ela vai sentir a presença de um campo elétrico externo e vai polarizar, gerando assim um dipolo induzido. A gente poderia visualizar aqui inúmeras moléculas. A média vai dar uma polarização nula. Agora, quando eu ligo o capacitor em uma fonte, obviamente a fonte vai carregar o capacitor e aqui nós vamos ter a carga do capacitor, ou seja, a carga da placa. Então, desse outro lado, eu vou ter uma carga negativa aqui na placa. Tudo bem? É óbvio que essa carga está distribuída ao longo da placa. A gente não vai fazer isso para não deixar a figura tão cheia, tá? Então, aqui você vai ter menos a carga da placa. O que vai acontecer então? Essa placa vai gerar um campo elétrico externo. Ela vai gerar um campo elétrico basicamente dessa maneira. E esse campo elétrico vai forçar essas moléculas polares de forma que ele vai deixar todas alinhadas. Ele vai atuar nessas moléculas produzindo um torque e todas vão ficar alinhadas. Professor, mas alinhadas de que forma? A carga positiva e a carga negativa, elas vão ficar de que maneira? Olha só que interessante. A carga negativa vai ficar desse lado e a positiva deste. Negativo, positivo, negativo, positivo. Negativo, positivo, 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 negativo, positivo. E qual o resultado disso? Perceba agora, essas cargas aqui internas, elas vão acabar se anulando. A positiva de um acaba anulando o efeito na negativa de outra vizinha. Olha que interessante. Dá para visualizar isso? Agora, ficou uma carga líquida nas extremidades do dielétrico. Se você perceber, esse lado direito ficou com uma carga positiva e esse lado esquerdo ficou com uma carga negativa. Vamos ver como é que isso fica? Vou fazer outro desenho aqui para melhorar ainda mais o nosso entendimento. Olha só. Então, nós ficamos com a carga da placa, que era positiva e negativa deste lado, e com a carga induzida no dielétrico, que fica dessa maneira. As placas, por sua vez, geram esse campo em azul e o dielétrico, ou seja, essas superfícies, vão gerar um campo contrário, que eu vou desenhar aqui em laranja. E gerar um campo contrário aqui, ó. A gente pode dizer então que este camarada é o campo das cargas induzidas. E o campo em azul é o campo das cargas das placas. Olha só o que vai acontecer. O campo resultante ele é a subtração desses campos. Ele seria o campo das placas menos o campo induzido. Faz sentido? Esse campo induzido, lembrando, ele é o campo das cargas de polarização do dielétrico. Você lembra quando é o campo de um capacitor? É sigma sobre epsilon zero. No caso, se estivesse no vácuo. Então, imagina como se fosse um capacitor dentro do outro. Eu vou escrever o campo das placas como o sigma das placas, ou seja, a densidade superficial de carga nas placas, sobre epsilon zero, menos o E induzido, eu vou escrever como o sigma induzido sobre
o ε0. Muita gente acha que aqui você tem que colocar o epsilon equivalente, né, o epsilon do meio. Na verdade, não. Na verdade, você faz a contribuição aqui no vácuo. Quando eu faço a superposição desses dois campos, nós vamos dizer que aí vai surgir um campo equivalente, ou seja, um campo resultante. Esse campo resultante, ou campo equivalente, ele vai carregar esse epsilon equivalente. Então, no final das contas, a introdução dessa ideia do epsilon equivalente, o epsilon do meio, é justamente para pegar o campo resultante. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu esqueço que existe essas cargas induzidas, eu esqueço que existe o dielétrico, e eu vou colocar assim, o sigma das placas sobre, agora sim, o epsilon do meio. Então, esse epsilon do meio, ele já é uma jogada aqui para você transformar as duas cargas em uma carga só, ou os dois campos em um campo só. Faz sentido? Ao invés de eu botar duas cargas diferentes, ou duas densidades de cargas diferentes, eu vou colocar só uma, que é a das placas, e vou jogar aqui o epsilon do meio. Olha que legal, a gente poderia escrever a seguinte expressão. Eu vou passar o epsilon do meio multiplicando, então eu vou escrever assim, ó, o epsilon do meio sobre o epsilon do vácuo, vai ficar o sigma das placas menos o sigma induzido. Então, a gente pode calcular aqui, se você perceber, quanto vale o sigma induzido, ou seja, quanto vale a densidade de carga induzida. Olha só que legal. Essa então seria a nossa expressão, olha só. O sigma induzido é igual ao epsilon do meio, que é esse epsilon equivalente, menos epsilon zero, sobre o epsilon do meio, vezes a densidade de cargas das placas, né? Então, isso aqui é muito interessante a gente entender. Você perceba aí que o epsilon do meio já é um epsilon equivalente que está contabilizando a superposição dos campos externos, né? No caso, o campo das placas, e o campo induzido. Faz sentido, né? Se você quiser somente o campo induzido, ele seria o laranja ali, você percebe? Como é que eu calcularia esse laranja? Ele é sigma induzido sobre epsilon zero. E você tem aqui o sigma induzido em função do sigma das placas. Ou seja, você pode calcular aí o campo induzido tranquilamente. Tá legal? Tá, mas a gente queria falar sobre a energia. O que acontece com a energia aqui? Então, a energia inicial, eu vou escrever que ela é 1/2 de C0, que é a capacitância inicial, ou seja, sem dielétrico, vezes a tensão ao quadrado, 1/2 de C delta V ao quadrado. Agora, a minha energia final, ela vai ser do tipo 1/2 da nova capacitância vezes delta V ao quadrado. Se a gente dividir, então, uma expressão pela outra, nós vamos ter que a nova energia sobre a energia inicial, esse meio vai cancelar, o delta V vai cancelar, vai ficar somente a razão entre as capacitâncias. E a razão entre as capacitâncias, se eu não alterei a área, não alterei a distância entre as placas, vai ser simplesmente a razão entre os épsilons, né? Vai ficar o epsilon do meio sobre o epsilon zero. Percebeu? Então, olha que interessante. Como o epsilon do meio vai ser maior do que o epsilon zero aqui, isso vai ser maior que 1. Então, professor, você está dizendo que a minha energia final é maior do que a inicial? Nossa, que estranho, né? A energia final é maior do que a inicial. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Como eu tenho ΔV aqui fixo, que é a tensão na minha fonte, ele não vai variar. Ou seja, para ele sempre manter aqui a tensão constante, eu tenho que garantir a seguinte situação. Se nós temos uma distância D, essa tensão, ela sempre precisa ser o produto entre o campo e essa distância. Ou seja, se ΔV é constante e D também é constante, o nosso E resultante também precisa ser constante. Então, quando você olha para cá, você pensa assim, professor, mas eu achei que o campo ia diminuir, olha só. Ele ficou agora o campo das placas menos o E induzido, eu tinha certeza que ele ia diminuir. Mas você percebeu que dessa expressão ele precisa ficar constante. Então, o que está acontecendo aqui? Realmente vai gerar um campo contrário e a tendência seria diminuir. Porém, a fonte vai realizar trabalho e vai jogar mais cargas lá na superfície. Embora a tendência seja diminuir o campo,
existe um camarada externo, que é a fonte, que está jogando mais cargas. Por isso a energia final é maior. Você percebeu? Olha só, então conclusões. O campo ele não se altera. Quando eu falo não se altera aqui, você entende que é em relação a sem o dielétrico e com o dielétrico. Se a gente não tivesse o capacitor conectado à fonte, ou seja, se as placas estivessem isoladas, aí sim o campo iria diminuir, porque ele mantém a mesma carga e você vê que vai gerar um campo induzido contrário ao campo original. Bom, então minha dica final é cuidado para não cair nas cascas de banana. Deu para entender tudo direitinho? Bom, eu sei que foi muita informação aqui, mas veja esse vídeo quantas vezes for necessário e eu quero que você carregue essas informações para sua prova. Eu tenho certeza que pode ser extremamente útil. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí uma curtida, deixa nos comentários o que você achou mais interessante. E se ainda não é inscrito, aproveita o momento, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Lembrando que agora você pode ser membro do canal Fiscador. Qualquer informação, clica no link aqui em cima que você vai saber um pouco mais sobre esse projeto. Já eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até mais.